Assim, Bebeto, nós nos apresentamos, de certa forma. Eu gostaria de mencionar o Bebeto. Bebeto Araújo é engenheiro florestal, pós-graduado em gestão ambiental, estudou missiologia e é professor de missão e desenvolvimento comunitário no Centro Evangélico de Missões. Viveu por 15 anos em uma comunidade empobrecida no entorno de Curitiba, onde plantou a igreja e liderou uma organização baseada na fé, com projetos nas áreas de educação integral, empreendedorismo, advocacy, esporte, saúde e agroecologia. E desde 2012 é diretor nacional da Missão Aliança Noruega, aqui no Brasil, organização de caráter diaconal, fundada em 1901 em Oslo, e que atua com os objetivos de partilhar a fé, combater a pobreza e promover a justiça. Vive em Curitiba, é casado com a Sueli, pai do Timóteo, da Rebeca e da Júlia. Isso? Então, Bebeto, por favor. Nossa expectativa como seminário de diaconia é que você possa, assim, agregar para as nossas vidas e nos provocar. Porque você percebeu, assim, que há diversos setores representados aqui nesse momento, pessoas que dedicam tempo, dinheiro, dedicam suas vidas para buscar realmente trabalhar e transformar a sociedade, né? E nós temos expectativa de aproximar vínculos e assim podermos trabalhar em rede de alguma forma, né? Para que nosso poder de ação e atuação ele possa ser ampliado, né? Tem uma palavra de oração. Amado Deus, obrigado pela vida do Bebeto, obrigado por cada pessoa que pôde e está presente nesse momento aqui conosco, Senhor. Assim nós agradecemos por esse tempo precioso e ajuda-nos, Deus, a ir ao encontro da pessoa necessitada, ajuda-nos a promover a justiça e assim também demonstrar do amor que recebemos de Ti, não só com palavras, mas com ações concretas, Senhor. Em Teu nome nós oramos e pedimos também a Tua presença conosco, Senhor. Amém. Bebeto. Muito obrigado, pastor Benito. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui, revendo alguns amigos já de caminhada, né, de uma longa caminhada, nesses últimos 12 anos que eu estou na Missão Aliança, aqui no Brasil. Muito bom, privilégio, uma responsabilidade, né, de ter esse tempo aqui de reflexão, a pedido do pastor Benito, de provocação, também de encorajamento, né, um tempo de aprendizagem mútua, né, de partilha. Isso aqui é uma expressão, esse grupo aqui é uma expressão do corpo de Cristo nessa cidade. Uma coisa linda, né? Não sei como é para vocês, mas me encanta ver num grupo que não é tão grande, tanta representatividade. Quantas comunidades, quantas paróquias, quantas instituições estão representadas nesse grupo aqui. Isso é uma alegria muito grande poder estar no encontro dessa natureza. Vocês já sabem, mas eu quero repetir, né, que tudo aquilo que Jesus deixou para nós fazermos no mundo só é possível fazermos se nós estivermos juntos, em rede, juntos. Não tem espaço para carreira solo. Se alguém aqui está procurando carreira solo, entrou na porta errada. Aqui só tem espaço para ação em rede, para ação coletiva. Tudo que Jesus, absolutamente tudo. Vocês conseguem perceber qual foi a primeira ação de Jesus de Nazaré quando ele inicia o seu ministério público? Mais ou menos aos 30 anos de idade. A primeira ação de Jesus de Nazaré não foi uma proclamação, não foi um ensino, não foi entrar numa sinagoga, não foi uma cura ou a libertação, né, de alguma forma de opressão, não foi um sermão. A primeira ação pública de Jesus foi montar um time. Montar um time. Logo depois da morte de João Batista, todo mundo sabe, né, como é que
como é que profeta acaba, pelo menos na Bíblia, né? Hoje em dia tem muito profeta aí querendo show, luz, gelo seco, holofote. Isso não é profeta não, né? Profeta acaba com a cabeça na bandeja. Quem quer ser profeta? Quem quer ser profeta? Tem muita profetada por aí, viu? Tem pouca profecia, muita profetada. Então fica esperto com esses profetas aí, com muita luz em cima deles, né? Mas logo depois da morte de João Batista, a primeira ação de Jesus de Nazaré é sair e falar assim: vem você, vem comigo, e ele monta um time. Jesus de Nazaré montou um time para cumprir a missão que o Pai delegou para ele. Ele não sai sozinho. Jesus não faz a opção pela carreira solo, Jesus monta um time. Qual é o princípio? O princípio é simples. Missão é tarefa coletiva. Esse é o princípio. Missão é tarefa coletiva. Então já me encanta estar num espaço como esse, com tantas comunidades representadas, com tantas paróquias representadas, e com tantas instituições aqui representadas. Vocês estão no caminho de Jesus. Quando vocês se reúnem para pensar, para refletir, né, para encorajar, para estimular uns aos outros sobre o nosso papel, se nós podemos avançar um pouco mais na tarefa que Deus confiou a gente, e isso é uma expressão, não precisa nem pedir, a gente pede, mas não precisa nem pedir para Deus abençoar um negócio desse, porque isso é coisa que Deus abençoa, né? A gente já sabe que tem um monte de coisa que Deus abençoa, não é? A gente pede a si mesmo, mas Deus abençoa. Então a gente poderia pedir para Deus abençoar menos, a gente fazer mais aquilo que Ele já sabe que a gente abençoa. Então qualquer tarefa coletiva em prol do reino, você já parte tendo Deus como parceiro. E não é parceiro fraco não, né? Já inicia com Deus como parceiro, já inicia com a bênção de Deus. Então, iniciativa como essa aqui é algo que me encanta, e eu fico imaginando quanta gente tem por trás de vocês, né? 2 semanas atrás eu estava numa comunidade na periferia de São Paulo, um bairro chamado Capão Redondo, um bairrozinho com 380 mil habitantes, e a gente criou 3 anos atrás, uma rede, ajudou a criar uma rede de igrejas. Colocar a igreja para dialogar, colocar a igreja de diversas denominações para encontrar pontos de convergência, para sentar na mesma mesa, para promover unidade e cooperação na missão que Deus deixou para a gente. A gente começou a tratar, assim, de uma maneira geral, a Igreja Evangélica Brasileira começou a tratar essa questão da unidade como algo opcional. Isso é uma tragédia, meus irmãos. É uma tragédia, porque a igreja dividida é um contratestemunho na sociedade. Nós somos agentes de Shalom. Vocês sabem o que é isso? Sabem, né? Nós somos agentes da reconciliação. Em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 20, o apóstolo Paulo fala que Deus, por meio de Cristo, está reconciliando consigo o mundo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. A palavra ministério ali é diaconia. Nós somos diáconos da reconciliação. Aí Paulo fala assim: saiam pelo mundo e reconciliem pessoas. Chamem pessoas para se reconciliarem com Deus. Chamem pessoas para se reconciliarem umas com as outras. Então nós somos agentes da reconciliação. E nós estamos divididos. Nós estamos divididos. Uma igreja dividida não tem nada para oferecer para um mundo dividido. Nós não temos autoridade, não temos moral para chamar ninguém para se reconciliar se a gente está quebrado entre nós. Não é verdade? Eu ainda não estou falando nada do que eu vim falar, tá bom? Foi só a inspiração do pastor Benito aqui. Mas é muito sério. É muito sério. É muito sério. Jesus falou: vocês serão reconhecidos como meus discípulos se houver entre vocês amor. Se houver entre vocês unidade. Se houver entre vocês espírito de cooperação. Então, eu sei que aqui em Joinville a igreja está unida. Estou falando de outras cidades do Brasil que tem esse problema. Aqui, graças a Deus, não existe. Aleluia. Né? Mas eu estava lá no Capão Redondo, e a gente começou um processo de chamar a igreja de diferentes denominações. Na sua grande maioria, os pentecostais, tá? Eu não sei se vocês têm algum problema, né, com o pentecostal, mas assim, a instituição mais próxima dos pobres no Brasil é a igreja pentecostal.
Então, antes de abrir a boca para criticar os pentecostais, vai conhecer eles. Vai plantar a igreja lá onde eles estão. Vai lá, sobe o morro. Vai lá nos territórios dominados pelo Comando Vermelho. Vai lá nos territórios dominados pelo PCC. Entra lá. A gente tem teologia boa, né? Teologia sofisticada, muito bem elaborada. Vai lá, meu irmão. Vai lá em nome de Jesus, né? Eles vão, eles entram e eles ficam. E eles proclamam o evangelho. E eles criam oportunidade de vida fora do tráfico, de vida plena para as crianças que estão sendo assassinadas no tráfico. Então, a região do Capão tem muita igreja pentecostal. Tem alguns, né, batistas, tem alguns. Não, luterano eu não conheço, mas deve ter, provavelmente tem, né? E a gente resolveu chamar esse povo para tomar um café, né? E juntar e tentar encontrar pontos de convergência. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem vários tipos de igreja. Graças a Deus, né, por essa diversidade, eu acho maravilhosa. Tem todo tipo de igreja para todo tipo de gente. E nós somos diferentes, né? Eu não casaria comigo. Eu não sei se você casaria com você, mas eu não casaria comigo. Mas o Eli resolveu casar, né? Então, assim, graças a Deus, Mário Ângelo casaria com ele mesmo, porque ele se ama tanto. Não. Ele é tão bom que eu casaria comigo. Eu não casaria, né? Então, essa diversidade é maravilhosa. E a gente está no movimento lá no Capão, né, dando um exemplo. Hoje tem 17 igrejas envolvidas, de diferentes denominações, que estão encontrando pontos de convergência e que estão pensando no Capão Redondo como seu campo de missão e que estão construindo agenda coletiva, que estão orando uns pelos outros. E 2 semanas atrás eu estava em uma comunidade, nesse encontro, o nome do movimento, eles chamam Igreja em Movimento, Comunidades Transformadas. Opa, muito obrigado. E um jovem que estava nessa reunião, não era uma reunião com tanta gente assim, não. Nós tínhamos, acho que, 20 pessoas. E um jovem estava... E a gente estava fazendo um desafio para que aquele espaço de reflexão, tudo aquilo que a gente pensa ali, fosse para os púlpitos da igreja, né? Das 16 ou 17 igrejas ali representadas. E no final, um jovem falou da importância desse desafio, e ele disse: Bebeto, tudo que foi refletido aqui nessa tarde, tudo que foi debatido, vai para o púlpito dessas 17 igrejas. E por trás dessas 20 pessoas aqui representadas, nós temos 3.800 pessoas. Nós temos 1.200 jovens. Então, e ele estava tentando me mostrar a importância daquele espaço e o impacto que aquelas discussões, reflexões e estudos bíblicos provoca na vida das pessoas. A gente às vezes perde essa noção. E eu estava, enquanto vocês se apresentavam, eu estava pensando quanta gente tem por trás dessas pessoas. Então vocês têm uma responsabilidade muito grande, né? E um privilégio extraordinário de partilhar aquilo que a gente vai pensar, discutir, refletir aqui nessa tarde. Então, assim, não segura. Eu costumo dizer que o evangelho é bom demais para ficar só com a gente. É bom demais. Então não retém, não. Deus não chamou ninguém para ser uma caixinha de bênção. Deus chamou você para ser um canal de bênção. O que bate na caixinha fica onde? Na caixinha, né? O que bate no canal escoa e molha outros, abençoa outros. Então esse espaço aqui é um espaço riquíssimo. Eu não ia demorar tanto tempo aqui nisso, né? Mas eu não queria também deixar de pensar e de compartilhar o que estava no meu coração depois dessa apresentação de vocês. Então, missão é tarefa coletiva, está claro isso? Então é na base do é nós, né? É coletivo. O que eu anotei mais aqui enquanto vocês falavam? A canção que o Gustavo e a Dani cantaram. Essa segunda canção aqui, dá para fazer um seminário sobre ela, sobre essa letra. Espero que a gente tenha cantado pensando, né? Jesus tem mãos aqui em Joinville. Jesus tem olhos aqui em Joinville. Jesus tem pés aqui em Joinville. Tem coração aqui em Joinville. Está aqui, ó. Os pés de Jesus, as mãos de Jesus, o coração de Jesus, a cabeça de Jesus, os olhos de Jesus.
Isso é muito bom. Muito bom. Um privilégio muito grande participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. E é muito bom a gente saber que tem vaga para a gente, né? Essa é uma das boas notícias que a gente encontra na Bíblia, do começo ao fim. Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus está atrás de pessoas disponíveis. Amém? Vocês falam amém? Pode falar amém? Pode, né? Pode falar amém, o pastor Benito falou. Essa é uma boa notícia. Deus não está atrás de pessoas perfeitas. E por que essa notícia é boa? Por quê? Porque tem vaga para mim. Porque se eu estivesse atrás de pessoas perfeitas, eu já estava fora faz tempo. Não é? Então tem vaga para a gente, pessoal. Deus está atrás de pessoas disponíveis. A tarefa de Deus de redimir tudo aquilo que foi afetado pela queda, Deus delega à igreja. O pessoal ainda às vezes quer apelar para o cara se engajar. Essa palavra apelar nem se encaixa. Você tem que entender o privilégio. Privilégio que é atuar, viver no mundo, viver na cidade de Joinville como um agente da redenção, como um agente da reconciliação, como um agente da missão transformadora de Deus. Isso é um privilégio extraordinário. Eu confesso que eu não sei o que é que Deus tinha na cabeça quando Ele pensou em usar a gente. Né? Não sei, mas o fato é que Ele pensou. E Ele confiou a tarefa de proclamar o Evangelho por meio de palavras e ações em todos os lugares do mundo, para todas as pessoas, através de gente como a gente. Não é? Então Jesus deu esse exemplo, Jesus encarna esse caráter missionário de Deus, e Ele trabalha com 12 pessoas complicadinhas. Né? Vocês sabem que os discípulos eram gente complicada, não é? Igual a gente. Gente muito complicada. Não é? Alguns comentaristas dizem que dos 12, parece que 6 eram zelotes. Vocês conhecem os zelotes que eles queriam, né? Vocês lembram do Pedro lá? Aquela espada? Aquela espada era para descascar laranja. Né? Ele sempre usava... Né? É nada, rapaz. Na hora que Jesus vai... Né? Os caras prendem Jesus, o que é que Pedro faz? Tira o canivete dele. O pessoal falou, nossa, deu na orelha do cara. Ele deu na cabeça. Ele errou, estava no escuro. Né? Pegou na orelha, mas... Era aquela tropinha que Jesus estava, uma tropinha muito, só um menino bom, só gente, né, querida, amável, né, querendo que caia trovão e arrebente com todo mundo. Foi esse grupo que Jesus pegou, essas 12 pessoas. Depois de 3 anos de caminhada com Jesus, dormindo com Ele, comendo com Ele, andando com Ele, tinha gente duvidando ainda. Ninguém foi excluído porque duvidava. Ninguém foi excluído porque duvidava. Jesus investe nesses homens, treina esses homens, empodera esses homens, toda a autoridade que o Pai dá a ele confere para esses homens e fala, vai e faz da mesma forma que eu fiz. Porque eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Jesus delega a tarefa que o Pai deu a ele para esses 12 homens, e esses homens saem pelo mundo e viram o Império Romano de ponta cabeça. Viram o Império Romano de ponta cabeça. A gente vai encontrar texto, né, em Atos dos Apóstolos dizendo assim, estes que estão transtornando o mundo chegaram até nós. Eles estavam virando o Império Romano de ponta cabeça. Então é um privilégio muito grande a gente participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, e eu espero que essa tarde seja uma tarde inspiradora para todos nós. Esse é o tema que a gente quer pensar juntos e partilhar algumas ideias com vocês. Estou ligado no relógio ali. A gente vai ter um intervalinho daqui a pouco, né, com um café, para quem gosta. Mas antes do café e depois dessa exposição, a gente vai ter uma discussão em pequenos grupos. Eu tenho algumas questões aqui no final dessa apresentação. Tá, vocês conhecem a palavra diaconia, né? Isso é uma palavra muito usada no meio luterano, né? Muito conhecida. Né? A gente tem um probleminha na tradução, né, para o português, que não vai aparecer a palavra diaconia. Né? Mas todas as vezes que você encontrar no Novo Testamento a palavra serviço, servir e servo, ministério, a raiz dessa palavra é diaconia. Tá? É diaconia. Ela aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento.
Não é? Os discípulos se entendiam como diáconos. E não apenas os discípulos. Não é? O próprio Jesus de Nazaré, ele entende a sua missão no mundo como uma missão de caráter diaconal. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45, vocês conhecem o texto. Onde Jesus fala assim, que o Filho do Homem não veio para ser diaconado, mas para diaconar e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é uma declaração pública de missão. Jesus está dizendo para que ele veio. Tá? Ele está falando publicamente para que ele veio, qual foi a sua missão. E ele fala que ele não veio para ser diaconado, mas para diaconar. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus entende a sua missão como uma missão de caráter diaconal. Acho que deu uma desconfigurada ali, mas dá para ver. Então Jesus entende claramente que a sua missão é uma missão diaconal. Então nós temos em Jesus o nosso exemplo e a nossa inspiração para se comprometer com a diaconia. Jesus curou as pessoas, cuidou das pessoas, mostrou o caminho aos perdidos, ministrou aos pobres, tocou nos impuros, libertou os oprimidos, abraçou os marginalizados e confrontou a injustiça. Então, os discípulos de Jesus, eles encontram em Jesus o modelo e a fonte de inspiração para a sua missão no mundo. A igreja nasce com essa inspiração. A igreja nasce como um movimento de homens, mulheres, crianças que adotam um novo estilo de vida, fundamentado no ensino e no exemplo de Jesus de Nazaré. João capítulo 13, verso 15. Alguém lembra desse texto? Se você não lembra e tiver Bíblia, pode acessar a sua Bíblia, por favor. Se alguém quiser ler, em voz alta, por gentileza. Alguém mais? Eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. O que é que ele tinha feito? Lembra do contexto aí? Tinha feito o trabalho do diácono, tinha lavado os pés dos seus discípulos. Jesus lava os pés e faz isso com essa postura pedagógica. Ele está ensinando, ele está modelando, ele está mentoreando, ele está orientando, está formando uma comunidade. E Jesus forma essa comunidade com essa característica do serviço. De olhar para o outro, de enxergar o outro, de perceber o outro. Aí Jesus fala, eu fiz isso para dar exemplo para vocês, para que vocês saiam e façam como eu fiz. Então a comunidade que nasce em volta de Jesus, ou seja, a comunidade de discípulos, ela é, por natureza, uma comunidade diaconal. Diaconia não é uma sugestão. Diaconia não é uma recomendação. Diaconia é um imperativo bíblico. Eu fiz isso, eu fiz o trabalho do diácono para que vocês saiam e façam como eu fiz. Então Jesus tinha essa clareza e a comunidade que nasce em volta de Jesus nasce com essa consciência. A comunidade de discípulos se entendia como uma comunidade de serviço, como uma comunidade diaconal. Então, diaconia tem a ver com a identidade da igreja. Tá bom? Não é departamento. Não é um setor. Não é algo que um grupinho mais sensível para questões sociais se engajam. Diaconia não é isso. Não é um setor da igreja, não é um departamento da igreja.
Diaconia é natureza da igreja. A igreja, ela é, por natureza, uma comunidade diaconal. Toda comunidade que nasce em volta de Jesus, tem Jesus no centro, ela é, por natureza, uma comunidade de serviço. Ela não existe para ela. Dá para entender isso? Tranquilo? Porque se a igreja começar a funcionar para ela, ela vai perdendo a sua identidade, ela vai perdendo a sua característica. Sabe o que é que ela vai virando? Um clube. Um clube. Clube existe para os seus sócios. Igreja existe para os seus não sócios. Dá para entender isso? O clube cumpre a sua função, o clube cumpre a sua missão com muita tranquilidade quando ele elabora uma série de programas muito interessantes, de entretenimento, de lazer, de recreação, palestras de autoajuda. Para quem? Quem é o público do clube? Os seus associados. Cumpre fielmente a sua missão quando ele serve os seus associados. Igreja não é clube. Não é clube. A razão da existência da igreja no mundo são os seus não sócios. São aqueles que estão lá fora. Se a gente começar a funcionar para a gente tem que ter coragem de mudar o nome lá na frente. Muda até o estatuto, né? Bota lá, clube gospel, tal, e pá, né? Muda, porque existe uma relação direta, meus irmãos e irmãs, entre identidade e vocação. Quem você é define o que você faz. Você é a comunidade de Jesus? É a comunidade de Jesus? Se for a comunidade de Jesus, existe para o serviço e para a missão. Não é? Se é clube, usa toda a sua estrutura, seus recursos, suas competências, suas habilidades para servir vocês mesmos. É clube, tranquilo. Não está errado. Só não é igreja. Né? Então a igreja não apenas exerce diaconia, ela se define e se identifica pela diaconia. Eu arrisco dizer que a igreja ou ela é diacônica ou ela não é a igreja de Jesus. Vocês não precisam concordar. Mas tem que mostrar na Bíblia. Tem que ter fundamento, né, nos evangelhos, no ensino de Jesus, na prática de Jesus. Então a gente pode definir diaconia de várias formas. Eu de maneira muito simples, eu trabalho com essa definição de diaconia. Diaconia é a encarnação do amor de Deus pelo mundo, através de ações do povo de Deus no mundo, com o propósito de trazer alívio, esperança e vida nova para aqueles que sofrem. Seja de que natureza for esse sofrimento. Eu não estou falando só de sofrimento do ponto de vista econômico, social, né? Seja de que natureza for. Não são só aqueles que mais vulneráveis. A gente usa muito o termo vulnerável, né? Eu não conheço ninguém vulnerável nesse mundo. Vocês conhecem alguém? Parece que a pandemia mostrou que ninguém escapa. Ninguém deixa de ter algo de vulnerabilidade, né? Eu estava na Noruega em janeiro desse ano e eu visitei várias famílias em 15 dias que eu fiquei lá e eu vi tanta gente vulnerável na Noruega, espiritualmente vulnerável, emocionalmente vulnerável, gente que está em cima de uma cama, tem tudo menos uma boa razão para continuar vivendo. Jovem de 22 anos, há 2 anos em cima de uma cama, doente, emocionalmente doente, psicologicamente doente, tem tudo menos uma razão para levantar da cama há 2 anos. Gente vulnerável. Tem miséria em todo lugar. Eu não sei como é que você classifica miséria, mas para mim miséria tem a ver com distanciamento de Deus. Então, quanto mais longe de Deus, mais miserável é o homem. Mais miserável é o ser humano. Então, diaconia é a encarnação do amor de Deus pelo mundo através de ações do povo de Deus no mundo, com o propósito de trazer alívio, esperança e vida nova para aqueles que sofrem. Então, diaconia tem a ver com essa materialização do amor de Deus. Diaconia é a fé em ação. É o discurso virando cuidado. É a declaração de amor virando atos de serviço.
Isso é diaconia. O amor do ponto de vista bíblico, você sabe disso. Eu estou falando coisas que você já sabe, é só para lembrar vocês, tá bom? Agora, o grande lance é o seguinte, assim, não importa para Deus o quanto a gente sabe. O que importa para Deus é o que é que a gente está fazendo com aquilo que a gente sabe. Isso importa. O quanto a gente sabe, sei muito, sei pouco, isso é relativo. Mas o que é que você está fazendo com aquilo que você já sabe? O amor, do ponto de vista bíblico, não é um sentimento. Amor, do ponto de vista bíblico, é atitude concreta. Quem ama, cuida, né? A gente fala isso. Quem ama, cuida. Deus amou o mundo de tal maneira, o que é que ele fez? Ficou fazendo declarações de amor para a gente. Foi? Ele deu o seu filho para morrer na cruz. Não tem nada de romântico nisso. Não tem nada de romântico na cruz. O amor, do ponto de vista bíblico, é ação concreta, de cuidado, de sacrifício, de renúncia. Isso é amor. Isso é amor. Então a diaconia é isso, é a encarnação do amor. É quando o amor sai do discurso e vem para as mãos, e vira serviço, proteção, cuidado, luta. Cadê a diaconisa? Estava falando aqui sobre a luta, né? O texto base, né? Que a gente estava refletindo aqui, Isaías capítulo 1. É assim que a luta, né, a defesa de direitos, é assim que o amor de Deus se materializa, se encarna. Ok. Falei sobre isso aí, identidade e vocação. Os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, eles tinham consciência a respeito da sua identidade. Quem eles eram? Servos. Se tem clareza de identidade, tem clareza de vocação. Se a identidade está confusa, a vocação está confusa. Certo? Quem você é? Servo. O que é que você faz? Sirvo. Não é difícil, não. Mas tem que ter clareza de identidade. Às vezes a nossa identidade está confusa. E tem muita investida de Satanás para confundir a nossa identidade. Tem luta, viu, pessoal? Vocês sabem que tem luta. É invisível, mas é real. Né? Tem quem queira que você não tenha clareza sobre a sua identidade. Você não saiba quem você é. Tem. A primeira investida de Satanás na vida, no ministério público de Jesus, foi nessa área. Vocês lembram disso? Depois do batismo, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Lembram disso? Lembram? Quem estava lá? Não, brincadeira. A gente lembra, porque a gente leu, né? Testemunhas oculares, né? Esses dias eu estava apresentando a Missão Aliança lá em São Paulo. Aí, a Missão Aliança foi fundada em 1901. Aí uma pessoa falou, você estava lá? Eu falei, não, 1901 não. Mas vocês, a gente percebe isso nos evangelhos. No momento do batismo de Jesus, vocês já leram, né, que tem uma voz do alto, uma voz do céu, que diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem me alegro. Jesus ouve essa voz. João Batista também ouve, as pessoas que estavam ali ouvem. Este é o meu filho amado, em quem me alegro. Todo mundo ouve isso. Qual foi a primeira investida de Satanás na vida de Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho, ele tinha acabado de ouvir, este é o meu Filho. Se tu és o Filho, é um ataque na identidade. Porque se minar a identidade, complica a vocação. Não é? E Jesus é o Filho de Deus, mas ele não cai nessa. Não é? Ele não transforma as pedras em pães. Ele estava com fome, mas ele não transforma. Não é? Por quê? Porque Jesus não recebeu o poder de Deus para satisfazer as suas próprias necessidades. Jesus recebeu o poder de Deus para servir os outros. Se ele transforma pedra em pão, ele pega o poder de Deus que foi dado para servir e ele usa para suprir as suas próprias necessidades. Ele não faz isso. Jesus não recebeu poder para ser poderoso. Jesus recebeu poder para servir.
Pedro apresentando Jesus de Nazaré na casa de Cornélio. Isso está lá em Atos capítulo 10. Eu acho muito legal, bonito que Pedro fala publicamente. Ele fala assim: Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e saiu por toda parte fazendo o bem. Jesus de Nazaré foi ungido com o poder do Espírito Santo para sair por toda parte fazendo o bem. Jesus não recebe poder para ser poderoso. Jesus recebe poder para sair por toda parte fazendo o bem. Tem muita gente querendo ser poderosa, né? Muita gente no meio evangélico em busca de poder. Não entenderam o evangelho de Jesus de Nazaré. Deus não concede poder para a igreja ser poderosa. Deus concede poder para a igreja não viver para ela mesma, viver para o outro. Só o poder de Deus pode libertar a gente da gente mesmo, para a gente enxergar o outro. Então Jesus é ungido com o Espírito Santo e com poder e sai por toda parte fazendo o bem. Isso é maravilhoso, não é não? O IBGE está dizendo que nós somos 60 milhões de evangélicos. 60 milhões, numa população de 204, 208 milhões. Estão falando que nós somos 30% da população. Eu fico pensando 60 milhões de pessoas nesse país que levantassem toda manhã para dizer assim: ó Deus, usa a minha vida para fazer o bem para alguém, neste dia, no meu local de trabalho, na universidade, na rua, na minha vizinhança, num condomínio onde eu moro, na comunidade onde eu sirvo. 60 milhões de pessoas ungidas com o Espírito Santo e com poder para sair por toda parte fazendo o bem. A gente ia impactar esse país como nunca, cara. Mas parece que não está rolando esse negócio. Tem gente querendo o poder de Deus para ser poderoso. Querendo o poder de Deus para ser mais poderoso. Para ter mais grana. Para ocupar os espaços de poder para satisfazer as suas próprias necessidades, não ocupar os espaços de poder para pensar no outro, para pensar na cidade. Então, esse ataque é muito sério. Muito sério. Mas os primeiros discípulos tinham essa clareza. Vou avançar. Clareza de propósito. Eu sempre procuro também apresentar esse texto aqui em alguns lugares, não é o caso de vocês, mas quando fala em diaconia, é muito comum as pessoas só enxergarem diaconia em Atos capítulo 6. A gente fala em diaconia no meio cristão, parece que não há ainda essa concepção de que a igreja é uma comunidade diaconal, que ser discípulo é ser diácono, né? Porque você está seguindo um diácono, Jesus de Nazaré, o diácono por excelência, né? Falou em diaconia, o pessoal, não, tem sim diaconia na Bíblia. Atos capítulo 6. Tem também, mas não apenas aí. Né? Não apenas aí. A gente não pode enxergar a diaconia apenas no relato de Atos capítulo 6. Vocês sabem o que estava acontecendo ali, né? Tinham pessoas sendo marginalizadas na primeira comunidade, né? Lá em Jerusalém. Tinham pessoas sendo... Era uma discriminação étnica. As viúvas gregas estavam sendo discriminadas na hora da distribuição da comida, da partilha da comida. Tinha gente sendo marginalizada, tinha gente sendo esquecida, entre aspas. E aí a liderança da comunidade, a liderança da igreja toma uma medida para corrigir essa falha, né, na formação da comunidade. Né? E a questão, o que está acontecendo ali, não é apenas que algumas pessoas estão deixando de ser servidas. Algumas pessoas estão deixando de ter as suas necessidades supridas. Não é só isso. O centro do desafio ali é que pessoas da comunidade estavam sendo marginalizadas. E aí, se alguém é marginalizado, se alguém é jogado para a margem, essa natureza inclusiva e essa natureza diaconal da igreja, ela é minada. Né? A identidade da igreja, que existe para servir o outro, que ela é, por natureza, uma comunidade de serviço, uma comunidade inclusiva. Se ela esquece alguém, se ela deixa alguém para trás, se ela marginaliza alguém, a sua identidade está sendo manchada. A sua identidade fica em xeque. Então, a liderança da igreja toma uma medida e corrige isso.
E aí são instalados os 7, né? Os 7 diáconos. Todos eles tinham nomes gregos, né? É uma correção muito interessante que o Espírito Santo faz na igreja, porque eram as viúvas gregas que estavam sendo marginalizadas. E as pessoas que são levantadas para corrigir esse desvio da igreja são pessoas gregas que representavam essas mulheres que estavam sendo discriminadas. E a característica desse grupo era que eram homens cheios do Espírito Santo. Então a atividade diaconal, ela não é secundária. Ela não é menos importante. O pré-requisito é o mesmo. Gente cheia do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo. Essa é a característica. Vamos avançar aqui, rapidinho. Então, a diaconia está relacionada com os valores éticos e as estruturas da igreja. Em outras palavras, diaconia é uma expressão daquilo que a igreja é, por sua própria natureza, e daquilo que ela manifesta na sua vida diária, em seus planos, programas e ministérios. A proposta era terminar. Eu posso ir mais 5 minutos? Tudo bem para vocês? Mais 5 minutos? Até a gente partilhar algumas perguntas aqui. Eu tenho visto, meus irmãos e irmãs, essa concepção de uma comunidade de fé redescobrir ou resgatar a sua vocação diaconal. Eu tenho visto esse resgate da vocação diaconal revitalizando igrejas, renovando igrejas, dando vida nova para igrejas. Igrejas que antes eram uma ilha. Igrejas que, com toda sinceridade, funcionavam como um clube. Um culto muito bacana, muito dinâmico, muito avivado, eu diria. Eu estou falando de experiência e de caminhada em vários lugares do Brasil, de conhecer a igreja antes e depois desse processo de resgate da vocação diaconal, de releitura da Bíblia, de olhar de novo para os evangelhos, de voltar os olhos para Jesus, de enxergar em Jesus um diácono. Tenho visto isso acontecer em várias igrejas. Essa comunidade lá na periferia de São Paulo, no Capão Redondo, a igreja, alguns aqui conhecem o pastor Paulo Gomes, né, Magali e outros. Era uma igreja com um culto muito avivado, muito dinâmico, mas uma igreja que era uma ilha no seu território. Uma igreja que não tinha conexão com o seu bairro. Era um prédio que abria domingo e quarta. Uma estrutura física legal, mas que funcionava 7 às 9h30 no domingo, 7 às 9 na quarta-feira, depois fechavam suas portas, eles não tinham conexão nenhuma com o bairro. O culto era muito, muito legal, mas ela não sabia fazer mais nada além de culto. E a gente começou um processo. Eu lembro a minha primeira ida lá, a gente foi tomar um café com a liderança da igreja. Eu falei, a gente pode dar um giro no bairro? Eu falei, vou pegar o carro. Não pego o carro, não. Vamos a pé. Vamos andando. Eu gosto de andar na comunidade, né? O Frei Beto, um teólogo, né, católico, o Frei Beto fala assim que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então tem conexão do pé com a cabeça, tá? Então depende de onde é que você anda, é que você vai sentir, né, o que precisa ser sentido. Jesus andava pelas comunidades, pelos povoados. Jesus andava, ele tinha conexão. Os pés dele estavam no chão da vida. E a gente foi andar nessa comunidade, lá no Capão. E me assustou o número de portões, as casas muito fechadas na periferia de São Paulo, calçadas de... Quando tem um poste, você tem que descer. Porque a calçada tem 35 centímetros, 40 centímetros. E eu achando estranho aquilo, e eu falei, por que a calçada é tão estreita? E aí a pessoa falou para mim assim, para que calçada? Eu falei, para a gente caminhar. Falei, não, a gente só vem dormir aqui. Quem mora no Capão Redondo passa 3 horas para ir para o centro de São Paulo e 3 horas para voltar. São 6 horas por dia dentro de um transporte coletivo. Eles chegam arrebentados em casa. Eles vão dormir. Né? E as casas muito fechadas e os portões com a plaquinha. E eu andando e observando. Eu vou contar essa história, depois a gente vê isso aqui. E no portão estava assim, cuida de criança. Cuida de criança. E outra casa, cuida de criança. Eu falei, o que é isso? Eu tenho que perguntar, né? Você não sabe, pergunta. Eu falei, pastor Paulo,
o que é isso? Eu estou ouvindo um grito aqui. Ele falou, o que foi? Eu falei, não, é a área dominada pelo PCC. Então ele pensou que era... Eu falei, não, o que significa essas placas? Ele falou, não tem creche, Bebeto. Não tem creche. Só tem um jeito do pai e da mãe trabalhar se alguém cuidar dos seus filhos. E aí nessas casas tem alguém que cuida. E eles pagam para eles conseguirem ir para o trabalho. Porque eles só chegam à noite, saem muito cedo e só chegam bem tarde. Eu falei, que bom que tem alguém que cuida. Ele falou, é bom, mas não é tão bom. Normalmente tem uma vozinha, ele falou. A vozinha é uma bênção. Ela é até crente, ele falou. Mas a vozinha tem um netinho, 16 anos de idade, que ele abusa sexualmente das meninas. Ou a vozinha tem um netinho, 17, 18 anos, que é membro do PCC. E ele vai aliciar os meninos para entrar no tráfico. Porque o PCC oferece oportunidade de renda para esses garotos. Então, assim, esse lugar não é um lugar seguro para as crianças. Isso foi a leitura que ele tinha. Esse pastor, amigo, parceirão. E a gente estava numa comunidade, a gente tinha acabado de entrar numa área de ocupação no Jardim Irene, está na região do Jardim Irene, fica famoso, porque é o lugar onde nasceu o Cafu, que jogou na seleção brasileira. A gente estava entrando numa ocupação ali no Jardim Irene, e ele me contando isso, né? Eu fiz essa pergunta das plaquinhas, e ele me contou, e eu falei assim, o que é que vocês estão fazendo? Porque ele tinha uma leitura boa, falta creche, falta alguém que ofereça um lugar seguro para as crianças. O que é que vocês estão fazendo? Ele falou, nada. Eu falei, aquela estrutura física que vocês têm está funcionando quantas horas por semana? Ele fez umas continhas assim, ele falou, umas 7 horas. Eu falei, 7 horas? Eu estava conhecendo aquele pastor naquela tarde, mas eu senti vontade de fazer uma pergunta para ele. Eu falei assim, você não acha que isso é pecado? E a reação do Paulo Gomes, eu nisso também, começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele falou, estão violentando as meninas do nosso bairro. Estão matando os nossos jovens. E a gente está com as mãos levantadas, com os olhos fechados, achando que nós estamos adorando a Deus. A polícia está matando os jovens na porta da nossa igreja. E a gente está com os olhos fechados, as mãos levantadas, achando que estamos adorando a Deus. Nós estamos em pecado. No meio da favela a gente estava, um monte de barraco de lona, de plástico ainda. Ele falou assim, ajude a gente. Eu vou chorar, não é para chorar. E nós começamos um processo. Sabe qual foi o processo? Reler a Bíblia, meu irmão. Vamos olhar para a Bíblia de novo, cara. A gente está errado. A gente é prontinho para dizer que os outros estão errados. A gente é prontinho para chamar os outros para o arrependimento. E nós? Parece que a gente não peca. É sempre quem está lá fora que tem que se arrepender dos seus pecados. Nós não temos que nos arrepender dos nossos pecados? Dos jovens sendo mortos na porta da igreja, a gente com a mãozinha para cima, achando que está adorando a Deus? E começamos um processo. Senta, Bíblia, café. Se tivesse em Joinville, era Bíblia, café e cuca. Pense numa combinação. Essa é a trindade, né? Bíblia, café e cuca. Não tinha cuca. Tinha umas bolachinhas lá, vamos comer. E vamos olhar para a Bíblia. Vamos voltar os nossos olhos. Se a gente tirar os olhos de Jesus, a gente se perde, meu irmão. Se perde dentro da igreja. A gente aprendeu que os perdidos estão lá fora. Tem gente perdida dentro da igreja que você não imagina. Eu tenho rodado pelo Brasil bastante, viu? Que tem de gente perdida dentro da igreja que não sabe por que está ali. Não consegue pensar em nada da fé para além do culto. O cara está com fome, culto. Está desempregado, culto. Culto nem Deus está aguentando mais. Meu. Culto. Lê os profetas. Lê os profetas. Lê Amós. Lê Miqueias. Lê Isaías. Deus está falando assim, para. Eu não aguento mais as canções de vocês. Eu não aguento mais os discursos de vocês. Eu não quero a oferta de vocês. E o problema não é o culto. O problema é a incoerência entre o culto e a vida. O problema é a incoerência entre o domingo e a segunda. No domingo, que é uma benção. Pense. Tem um monte de mulher querendo morar na igreja, né? Na igreja o marido é uma benção. O pessoal fala, né? A questão é na segunda. Na terça. Lá no Congresso Nacional. Na quarta. Na quinta, né?
A gente começou um processo. Essa igreja resolveu se estruturar para receber as crianças da comunidade. E começou um pequeno projeto. Elaboramos uma proposta pedagógica no regime de contraturno escolar. Adaptamos tudo. A igreja não era pensada para criança. A igreja ela é adultocêntrica. A igreja não é pensada para criança. A gente tira as crianças, bota em algum depósito, para não atrapalhar o nosso culto. Não é? É bem diferente de Jesus, né? Jesus fala assim, vocês querem mesmo entrar no reino? Seja como elas. A gente tira elas, né? É outro assunto. Vou terminar essa história. Né? E aí começamos. Estruturou, elaborou uma proposta pedagógica, quebramos tudo lá, os vasos era só para adulto, botamos vaso para criança, transformamos a cantina da igreja num refeitório, numa cozinha industrial. A igreja foi adaptada para receber inicialmente 50 crianças, 25 no turno da manhã, 25 no turno da tarde. A igreja começou a dialogar com escola, dialogar com posto de saúde, dialogar com o conselho tutelar, com o Conselho Municipal de Direito da Criança, né? Comerciantes do bairro começaram a procurar a igreja, né, para ajudar, para cooperar com aquele projeto. Hoje essa igreja está com 250 crianças e adolescentes. O ano passado a Prefeitura de São Paulo colocou R$1 milhão nesse projeto. 1 milhão. Porque começou a fazer uma análise no Capão Redondo. As crianças com melhor desempenho acadêmico na região do Capão Redondo eram crianças que participavam do projeto da igreja. Isso é uma análise técnica da Prefeitura de São Paulo, que procurava as escolas e falava assim, e tentando identificar as crianças com melhor desempenho acadêmico, e as diretoras da escola falavam, nós não sabemos o que está acontecendo, mas as melhores crianças da escola são as crianças de um projeto da igreja. Que igreja? A Igreja Cristã da Família, lá do Capão. Chegava em outra escola, quem são as crianças que estão destacando? São as crianças lá da igreja. Então, a Prefeitura de São Paulo procurou o NAD, que é o Núcleo de Ação e Desenvolvimento Integral, Núcleo de Assistência e Desenvolvimento Integral, vinculado à Igreja Cristã da Família do Capão Redondo. E o ano passado a Prefeitura de São Paulo colocou R$1 milhão no projeto para eles ampliarem o atendimento das crianças. Tem empresários investindo, tem comerciantes locais investindo. A igreja está aberta de domingo a domingo, servindo a comunidade. A partir de um processo de releitura da Bíblia, a partir de um processo de voltar os olhos para Jesus e de redescobrir a sua vocação diaconal. Então, é possível. É possível. A igreja é uma potência, meus irmãos. A igreja é uma potência social nesse país. A igreja entra onde ninguém entra. A igreja entra onde ninguém entra. A igreja tem uma capilaridade maior do que a do SUS. O SUS tem capilaridade no Brasil, viu? A igreja tem mais capilaridade do que o SUS. A igreja entra onde o BOP não entra no Rio de Janeiro. A igreja entra onde a Rota não entra, lá em São Paulo. Entra e fica. Entra e fica. Eu tenho andado em algumas quebradas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em territórios dominados pelo tráfico. Que não, a rota para entrar. A Rota, vocês conhecem a Rota não, né? É uma políciazinha lá de São Paulo. Que o batismo do cara é matar uma pessoa. Ele sai da academia, ele tem que matar uma pessoa para ser um policial da Rota, né? Pois lá no Jardim Oratório, em Mauá, a Rota só entra com helicóptero, com mega operação. A pastora Cláudia entra. Lembra da pastora Cláudia, Eunice? Pentecostal, sapatinho de fogo, sabe? Daqueles, ela entra. Entra nos becos e os traficantes botam a arma para trás, baixa a cabeça. E ela vai, eu vou na sombra da pastora Cláudia, né? E os traficantes baixam a cabeça e falam, ore por nós, pastor. A polícia não entra. A pastora Cláudia entra e fica. E vai nas bocas, pegar a lista dos meninos que estão para ser assassinados. E ela compra os meninos. Compra. Ela faz bolo. Faz empada. Faz coxinha, vai vender no semáforo. Para comprar os meninos que o PCC vai matar. Ela faz isso. Vocês querem ir lá? Primeira vez que eu estive lá, tinha 16 meninos morando na igreja. E ela falou assim, esse aqui eu comprei, esse aqui eu comprei, esse aqui eu comprei. Eu falei, nossa, compra gente aqui. E ela falou, estavam na lista para ser assassinados. Esse devia R$50, esse devia R$80, esse devia R$100. Eu fui na boca e comprei eles. E eles não têm onde morar. Eu trouxe para a igreja. É com essa igreja que a gente está caminhando. A gente tem que aprender com esses irmãos.
Porque eles têm a coragem que a gente não tem. Eles não têm o tempo de escola que a gente teve, né? Mas eles têm a coragem que a gente não tem. E eles obedecem Jesus, cara. Ela fala assim, Jesus mandou, a gente está fazendo. Jesus mandou, a gente está fazendo. A igreja dela, na entrada, tem um buraco para o cara botar a pistola quando entra. O pessoal tem um gasofilácio para dar oferta, né? Lá tem lugar para botar a pistola, porque daqui para frente ninguém entra armado. Então o traficante vai lá, bota a pistola lá, então agora senta, porque daqui para frente é terra santa. Tem lugar que você tira a sandália para entrar, né? Lá tira a pistola. Depende do contexto, né? Mas essa mulher está lá, pregando o evangelho, criando oportunidade para as crianças, para os adolescentes, livrando literalmente as crianças da morte. E ela entendeu que ela é uma diaconisa, porque ela segue Jesus. Se ela segue Jesus, ela tem que fazer aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus mandou ela fazer. Então, foi mais uma história que eu contei, mas eu não consigo falar do evangelho sem falar da vida. Não consigo. Até porque eu acho que vocês têm Bíblia demais na cabeça já, né? A gente vai continuar, mas a gente vai parar um pouquinho. Tá bom?